Bom, vamos seguir falando de economia. Mota mencionou agora o caso da Argentina e a gente tem aqui números que mostram justamente o tamanho do problema no país vizinho. Veja só, nessa semana o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos informou que os preços ao consumidor na Argentina tiveram um aumento anual de 88% em outubro. Foram 5 pontos percentuais a mais que em setembro. Entre as altas registradas em outubro, destacam-se as de telefonia e internet e de habitação, água, luz, gás e outros combustíveis, enquanto os preços dos alimentos aumentaram 6,2% em relação a setembro. Os preços ao consumidor haviam acumulado alta de 50,9% no ano passado, denotando aceleração frente aos 36,1% verificados em 2020. As mais recentes previsões privadas, coletadas mensalmente pelo Banco Central argentino, indicam que a inflação será de 100% nesse ano e de 90% em 2023. Volto com você, Mota. A Argentina, no início do século XX, era um dos 10 países mais ricos do planeta. Em 1913, a Argentina era mais rica do que a França, a Alemanha e a Espanha. Aí a desgraça chegou na Argentina e a desgraça se chamava Juan Domingo Perón. Perón era um maluco que tomou o poder em 1943 e criou o peronismo. Peronismo é uma mistura de populismo com fascismo, socialismo e sindicalismo. Perón, prestem atenção, mergulhou a Argentina em monopólios, estatização da economia, enormes gastos de governo, autoritarismo, terrorismo, hiperinflação e pobreza. Quem foi criado em uma dieta de peronismo não tem ideia do que é liberdade. Quem foi criado com uma dieta de petismo também não tem. Perdão. O petismo é o peronismo moreno, né? Foi copiado. O Lula tem essa gente toda, Getúlio Vargas, principalmente, entre os seus grandes ídolos. Eu lembro sempre quando saiu o livro do Lira Neto, né? Aquela trilogia da biografia do Getúlio, o Lula ficou absolutamente fascinado. Tinha entrevistas com ele, eu conversei muito com o Lira Neto sobre isso, fez entrevistas com ele para saber como é que o Getúlio voltou e tal. Então tá nessa, quer dizer, gente, só tem uma maneira, só teve um estado de bem-estar social na história da humanidade. E foi quando o Theodore Roosevelt, na virada do século XIX para o XX, quando os Estados Unidos estava muito parecido com o Brasil de hoje, né? Afogado em corrupção, donos de partidos políticos mancomunados com os robber barons, que eram os campeões nacionais de lá, que inventaram o ganho de escala na economia, começaram a comprar tudo com esquemas de sufocar a concorrência. O Theodore Roosevelt, nesse momento, implantou essas ferramentas que eu já mencionei aqui algumas vezes, né, que dão poder direto para o eleitor de caçar mandato de deputado que trai, né, e com essas ferramentas ele deu um viés antitrust na economia americana, no capitalismo americano. O que era esse viés antitrust? Ele impedia que, mesmo que fosse por competência, né, qualquer empresário em qualquer setor da economia tivesse mais do que 30%, variando de departamento para departamento, 30% de cada mercado, né? Quando ele atingisse esse nível, ele era obrigado a vender para outro empresário. Então, quando você mantém um nível de concorrência forte dentro da economia, você cria um ciclo virtuoso que é muito fácil de entender. Os empresários passam a ter que disputar o trabalhador, aumentando permanentemente os salários, né? E os produtores passam a ter que disputar os consumidores, diminuindo permanentemente os preços. E isso fez os Estados Unidos virarem os Estados Unidos do século XX, que levaram a humanidade para um outro patamar, né? Então, isso com o quê? Com essas garantias, né? Do direito de propriedade intocável, porque
ele é a única ferramenta que permite ao proletário, que é aquele que não tem nada, senão a sua força de trabalho, guardar para si o resultado do seu esforço e com isso deixar de ser proletário e passar a ser proprietário, né? E concorrência bastante para você não ter só um patrão possível e um vendedor possível das coisas, porque aí acontece o processo inverso, né? Os preços disparam e os salários viram salários chineses, onde tudo pertence ao senhor Xi Jinping e ao partido dele. Então, isso é o básico da história da humanidade em matéria de economia, né? Esses socialismos e variações todas são sucessores dos absolutismo monárquico, onde o rei era dono de tudo e para alguns barões ele dava um pedacinho dessas propriedades e em troca os barões davam o que para ele? Polícia, força contra rebeliões populares, né? Então, quem se rebelava não podia mais trabalhar, ou tinha cabeça cortada e assim por diante. Nós estamos voltando para isso. E no Brasil, a galope agora, né? Não tem mais judiciário, não tem mais direito de propriedade, não tem mais nada. A economia é uma consequência dessas duas formas de arranjar as coisas. Ou você faz a coisa para todo mundo se dar bem, ou você faz a coisa para um se dar bem e o resto é que andar de joelho. Coronel, 1 minuto. Me chama a atenção que essas medidas, elas mostram para a gente, na minha avaliação, a gente volta na história, né? Volta na história porque crises que são geradas por economia normalmente estão baseadas em defesas de teorias que nós já conhecemos, já foram testadas. Nós observamos, por exemplo, o entorno do Brasil e nós percebemos que as experiências na Argentina estão conduzindo agora para uma situação caótica na Argentina. A inflação está batendo em 100%. Nós percebemos o que está acontecendo no Peru, que era uma economia que crescia muito bem até entrar numa crise política e hoje já está decaindo absurdamente. Nós vemos o que aconteceu no Chile, nós estamos percebendo o que está acontecendo na Bolívia e o que está e que vai acontecer na Colômbia. Todos esses países já tinham visto o que aconteceu na Venezuela. Então, é surpreendente como no Brasil, com todos esses exemplos ao nosso redor, nós estamos aqui discutindo algo que a nossa experiência tem possibilidade de atestar olhando os nossos vizinhos. Você, Zé, 1 minuto. Olha, Vitor, o que mais me assusta aí nessa inflação da Argentina é que os órgãos argentinos estão meio descontrolados, né? Os órgãos públicos de lá. E não é muito confiável esse apanhado, esta avaliação, ou seja, a inflação real na Argentina está muito acima de 100%, beirando ali 150%, e há quem acredite que seja superior, né? Há um descontrole geral da economia e há escassez de alguns produtos e medidas erradas, que a gente já sabe que não funciona. Medidas testadas, inclusive, aqui no Brasil. O que mais me arrepia nessa história é o medo do modelo vodka, né? De que nós seremos uma Argentina amanhã. Isso me assusta demais. Quem viu a Argentina, que vê agora, sente arrepios e medos de que isso aconteça também no seu país, aí no caso do Brasil.